Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu mais uma vez para tratar de um tema que tem despertado a curiosidade de muitas pessoas e o interesse. Trata-se da transição planetária, tema que eu vou abordar à luz da doutrina espírita, sobretudo em 2 das 5 obras da codificação, que são o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, codificados por Allan Kardec. Antes de começarmos o assunto propriamente dito, precisamos definir o que é uma transição. A transição é um período intermediário entre uma fase e outra. Assim sendo, nós podemos, por exemplo, ilustrar com o desenvolvimento humano. Nós sabemos que o bebê nasce, passa pela primeira infância, pela segunda, pela adolescência, pela juventude e por aí vai. O período intermediário entre, por exemplo, a primeira e a segunda infância é uma transição. As transições, elas implicam adaptações, elas implicam algum grau de conflito, de sofrimento, porque é passagem de uma fase onde a pessoa estava acostumada para uma outra, onde ela vai enfrentar uma série de desafios. Da mesma forma, nós podemos ilustrar com a escola, né? A criança, ela quando entra na escola, suponhamos que ela entre lá na pré-escola. Da pré-escola, ela vai para o ensino fundamental. Quando ela vai para o ensino fundamental, ela vai enfrentar uma série de desafios que ela não tinha na pré-escola. E isso, então, vai exigir dela um esforço que ela não tinha na fase anterior. E assim vai, né? Do ensino fundamental para o ensino médio e assim sucessivamente. Então, toda a transição, ela é importante porque a gente não pode parar, ela vem naturalmente, mas ela tem essas questões que nós precisamos resolver. A transição planetária, a gente chama de transição planetária também esse período onde o planeta ele vai passar de uma fase para outra. No caso da Terra, que é o nosso lindo planeta, nós estamos passando por uma transição. Que transição é essa? Transição de um mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Esse período de transição, igualmente com o que acontece lá na infância e lá na escola, ele também implica uma série de dificuldades, que a gente está passando de uma fase para outra. Estamos a braços com desafios, com determinados sofrimentos mais ou menos intensos. Quando a gente fala de transição, nós estamos falando de mundos, estamos falando que a Terra, que é um dos mundos do universo, aqui nós também estamos entendendo que o universo, a Terra não é o único planeta do universo. Aliás, no Livro dos Espíritos, nós temos que, na questão 55, Kardec pergunta para os espíritos, no item pluralidade dos mundos habitados: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem: sim, são habitados. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Esse é apenas um pedacinho da resposta. Os espíritos não titubeiam ao responder que todos os orbes são habitados e que a Terra, embora muitos de nós ainda duvidamos que exista vida em outros planetas, mas o homem terreno, ele não é nem o mais inteligente, nem o mais bondoso, nem o mais perfeito. Quer dizer, existem seres muito mais inteligentes, bondosos e perfeitos do que nós. Kardec faz um comentário muito interessante. Ele diz: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus.
que não fez coisa alguma inútil. Certo a esses mundos, há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Quer dizer, tudo que existe na natureza, no universo, tem uma finalidade. Deus não pôs as estrelas, os sóis, os mares, os rios, as florestas, apenas para que a gente fique deslumbrado com tudo que a gente vê. Tem uma destinação mais séria. E a destinação é o aperfeiçoamento de toda a obra da criação. Aliás, continuou Kardec, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, ou seja, nem na posição que a Terra ocupa, nem no tamanho da Terra, nem na constituição física da Terra, que induz a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Então aqui nós vamos recorrer ao que os cientistas já descobriram. O universo conhecido é de uma enormidade que nós mal podemos avaliar. Já se sabe que o universo é composto por trilhões de galáxias. Trilhões. A Terra é uma das galáxias. Ou melhor, desculpa, a Via Láctea é uma das galáxias. E a Terra é um dos planetas que estão na Via Láctea. O Sol é uma das estrelas dessa Via Láctea. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. E a Terra circunda o Sol. Quando a gente fala que o Sol é de quinta grandeza, quer dizer que existem estrelas muito maiores, de grandeza muito maior do que o Sol. O Sol ocupa, o sistema solar, ele ocupa a periferia da galáxia. Então, e a Terra gira em torno do Sol e não é o maior planeta do sistema solar. Então, por isso é que o Kardec diz que supor que a Terra goze do privilégio de ter a vida é quase que um absurdo, né? Não há nada na Terra que justifique essa suposição. E aí nós gostaríamos de também trazer uma afirmativa de Jesus, que ele diz que há muitas moradas na casa do Pai. Quando Jesus diz isso, primeiro, se há muitas moradas, quer dizer, morada é o lugar onde a gente habita. A casa do Pai é o universo, ou seja, o universo tem várias moradas, quer dizer que tem vários planetas, vários orbes que são habitados. Como eles são habitados, nós não sabemos, mas que são habitados, são. E no livro, lá no Evangelho, que é onde o Kardec explora essa fala de Jesus, e que ele tem como título Há Muitas Moradas, que está no capítulo 3 do Evangelho, existe um subitem que tem como título Categorias dos Mundos Habitados. Nessa categoria dos mundos habitados, o Kardec faz um comentário no item 3 desse item, que dos ensinos dados pelos espíritos resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos. Então os mundos não são iguais, eles diferem em tamanho, eles diferem em grau de adiantamento. Então há os que são mais adiantados do que a Terra e menos adiantados do que a Terra. E ele também diz que quanto mais adiantado são esses mundos, mais espiritualizados são os seus habitantes, porque estão evoluindo. Quanto menos avançado, mais materializados eles são. Menos conhecimento, menos desenvolvimento intelectual e moral, ou seja, das virtudes, essas criaturas são. Aí, lá no item 4 desse subitem, o Kardec ele vai dividir esses mundos, vai fazer uma divisão didática desses mundos, apenas didática, para que a gente possa entender. Ele divide esses mundos em 5 categorias. Mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. O que isso quer dizer? Que quando os espíritos
saem da mão do Criador na condição de espírito que pode avançar como espírito imortal, eles são simples ignorantes. Eles vão, nos mundos primitivos, darem os seus primeiros passos no sentido de desenvolver a intelectualidade e as virtudes. Nesses mundos primitivos, se a gente puder, assim, fazer uma comparação, vamos pensar que são mundos que abrigam aqueles seres da Idade da Pedra, da Idade das Cavernas. São seres que estão aprendendo a fazer o fogo, a construir as suas primeiras ferramentas para domesticar a natureza. Eles vão aprender a linguagem, desenvolver a linguagem. Eles vão aprender, de repente, os primeiros traços, que vai ser a escrita, uma escrita ainda rudimentar. Então, isso é que caracteriza os mundos primitivos. Depois dos mundos primitivos, vem os mundos de expiação e provas. Nesses mundos, os espíritos continuam no processo de aprendizagem, porque esse processo não termina nunca. Mas, nesses mundos, domina o mal. É o que nós vemos no planeta Terra, porque o nosso mundo é caracterizado como mundo de provas e expiações. Então, a gente vê como que a gente aprende diariamente coisas novas, mas nós também nos vemos às voltas com crime, com assassinato, com terrorismo, com rapto, com abusos de toda sorte, com desonestidade, com todo tipo de maldade, muitas delas assim que a gente fica estarrecido. Como que o ser humano, com todo o avanço científico tecnológico, ainda é capaz de ter atos de barbarismo que parecem assim, que já não combinam mais com o avanço que a Terra já alcançou. Corrupção, destruição e por aí vai. Depois do mundo de provas e expiações, vem os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar, que ainda têm que resolver as suas dificuldades morais, Então, expiar não é olhar, é reparar o mal cometido. Elas aurem, quer dizer, elas adquirem novas forças para darem continuidade à sua caminhada. Então, eu costumo dizer que o mundo de regeneração é aquele mundo de respiro, sabe como? Saí do mundo de provas e expiações, estou agora no mundo de regeneração. Mas o mundo de regeneração, há uma equiparação entre bem e mal, ou seja, o mal ainda existe, mas é muito melhor a gente viver num mundo em que o bem e mal caminham junto do que num mundo onde o mal predomina. Depois vem os mundos ditosos. Os mundos ditosos, que também são chamados de felizes, o bem sobrepuja o mal. O bem está acima do mal. Então, a gente vê, por isso que eles são mundos felizes. Mas ainda existe o mal, em menor escala, mas ainda existe. E depois vem os mundos celestes ou divinos, que são habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Aí o texto diz que a Terra pertence à categoria de mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias que nós já enumeramos algumas delas. Agora, nós não permanecemos indefinidamente num determinado orbe, a não ser que a gente não tenha avançado. Enquanto a gente não avançou, enquanto aquele orbe oferece para nós as possibilidades do progresso compatível com aquele orbe, nós vamos reencarnar naquele orbe, vamos reencarnar. Quando nós já adquirimos todo o grau de adiantamento que esse mundo comporta, nós podemos passar para um outro orbe mais adiantado e assim por diante. Então, a gente pode sair de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, de provas e expiações para regeneração, de regeneração para ditosos e mundo celeste. Desde que esse mundo já não nos ofereça as condições
para o nosso avanço. Mas, e aí quando a gente passa de um patamar inferior para um patamar superior, a gente fica feliz. A gente se sente recompensado pelo esforço que realizamos, pelo progresso que já conquistamos e adquirimos. Isso é uma recompensa que nós temos por ascendermos a um mundo de ordem mais elevada. E também é um castigo, uma penalidade, quando nós prolongamos a permanência em um mundo infeliz, em um mundo onde como é o planeta Terra, onde vigora ainda mais o mal do que o bem. É uma punição, mas é uma punição que é decorrente da nossa própria ação neste mundo. Ou então nós vamos ser relegados, olha só, podemos permanecer. Então, supondo, nós estamos na transição, né? A Terra vai passar para mundo de regeneração. Se nós não acompanhamos o avanço, o progresso da Terra agora, a gente pode permanecer num planeta de provas e expiações, que não será a Terra, porque a Terra vai passar para mundo de regeneração. Então, a gente pode permanecer num planeta de provas e expiações, ou seremos relegados a um mundo ainda mais infeliz. Quer dizer, a um mundo primitivo. Por quê? Por que ele é infeliz? Porque nós não vamos mais dispor de todos os benefícios, de todos os avanços tecnológicos que a Terra de hoje já alcançou. Então, hoje, nós vemos que a Terra já desenvolveu uma capacidade, né? Avanço tecnológico, por exemplo, nós temos água quente, eletricidade, aparelhos eletrodomésticos, né, dos vários tipos, meios de transportes mais velozes, vários tipos de conforto. Tudo isso, né, nós vivenciamos no planeta Terra. Digamos que nós, por teimosia, né, quando a gente fala assim, a síndrome da Gabriela, a gente não quer avançar, a gente tenha que ir para um mundo inferior à Terra. Aí a gente vai viver num mundo onde nós vamos ter que descobrir o fogo, nós vamos ter que descobrir tudo isso que esse mundo primitivo não possui. Isso é um castigo para nós, mas é um castigo que nós buscamos, porque a gente foi teimoso, não quis avançar, apesar de todas as oportunidades reencarnatórias que a divindade, que Deus nos propiciou. Porque a reencarnação, tem gente que acha que a reencarnação é um castigo. Não. A reencarnação é a oportunidade que Deus deu, que se a gente não avançou o que a gente podia avançar numa determinada existência, a gente tem a oportunidade de fazer isso em outra, em quantas forem necessárias, até que a nossa escola, né, não suportam mais a nossa conduta. Aí a gente continua a nossa evolução, mas em outro orbe. E isso vai acontecer única e exclusivamente quando nós somos obstinados no mal. Olha a palavra que o Kardec usa, obstinado no mal, quer dizer, é como se fosse assim, eu faço o mal pelo prazer de fazer o mal. Isso é que é uma obstinação, eu estou decidido a não melhorar, a não fazer o bem. Então, bom, meu filho, se você quer continuar assim, você não pode mais continuar nessa escola terrestre. Você vai para uma outra escola que vai te abraçar e você então vai lá sofrendo as penúrias desse lugar, abrindo mão de tudo que você tinha aqui, e você vai recomeçar nessa outra condição. Então, quando a gente fala, né, que o homem pode passar para um planeta inferior à Terra, algumas pessoas nos perguntam assim, mas o homem pode retrogradar? E o Kardec faz essa pergunta para os espíritos na questão 778 do Livro dos Espíritos. Pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Ou seja, ele pode voltar a ser um homem primitivo?
E os espíritos respondem: não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode voltar ao estado de infância. Quer dizer, uma vez alcançado um determinado patamar, ele pode estacionar. Isso ele pode, tá? Por teimosia. Mas ele jamais vai deixar da sua condição aquilo que ele já alcançou. Se ele volta, ele carrega consigo todo o avanço que ele já adquiriu. Ele pode ir com o esquecimento do seu passado, das suas conquistas, mas ele leva a sua intuição. E é por isso que quando ele vai, né, para um planeta inferior, ele vai com aquela ideia, aquela lembrança vaga de tudo que ele deixou. E aí ele colabora para o avanço do orbe onde ele passa a habitar. Aí, mais facilmente, ele alavanca o progresso. Ele vai descobrir com facilidade o fogo, a roda, né? Ele vai criar instrumentos, ele vai ensinar aquilo que ele já havia aprendido, ele vai contribuir com o progresso daquele local. E se ele, né, entender, cair na real, que ele pode, então, migrar, dependendo do seu esforço, para outro orbe, ele migra, desde que ele comprove que ele realmente avançou. Então, existe dentro das leis divinas uma lei que a gente chama lei do progresso. Quer dizer, o homem tem que progredir sempre, né? Como foi dito ali na pergunta 778. Ele progride incessantemente. Por quê? Porque existe essa lei do progresso. E a lei do progresso é uma lei divina. Todos nós somos impelidos, querendo nós ou não, a progredir. Porque o progresso, como lei, é uma força que nos impulsiona para frente. Mesmo que a gente não queira, a gente vai. É como, por exemplo, quando a gente cai, uma imagem aqui, a gente cai no rio que tem uma correnteza muito forte. A gente pode até tentar segurar, né, nas margens do rio para não ir, mas a força do rio nos leva. É assim que é a lei do progresso. A gente pode não querer ir, mas a força das águas acabam nos levando e a gente segue adiante. Vamos dar continuidade aqui tratando da questão assim do progresso. O Kardec, ele vai dizer nessa questão ainda 771, ele faz uma consideração assim: sendo o progresso uma condição da natureza humana, quer dizer, isso está dentro de nós, o desejo de avançarmos, mais ou menos lentamente. Não está no poder do homem opor-se-lhe, quer dizer, opor ao progresso. O progresso é uma força viva cuja ação pode ser retardada, porém não anulada. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Eu pulei aqui um trechinho, que a minha vista se confundiu, mas ele fala assim, que os homens elaboram leis. Pelo nosso pouco adiantamento, às vezes os legisladores elaboram leis que não são leis propriamente boas. Então, quando essas leis são incompatíveis, se tornam anacrônicas, quer dizer, os homens já precisam de atualizar essas leis são deixadas de lado. É isso que o Kardec está comentando aqui. Então, elas são modificadas. E elas vão sendo modificadas até que elas sejam absolutamente compatíveis com as leis divinas, onde todos serão tratados igualmente, porque é assim que Deus age conosco. As diferenças que existem entre nós são diferenças decorrentes da nossa evolução espiritual, que por sua vez decorre do nosso esforço. Não é que a gente tenha privilégio, mas uns se esforçam mais do que outros. Então, as leis também são adequadas a
esse processo evolutivo. Aí o Kardec também vai tecer uma consideração importante na questão 783. Ele diz assim: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade do que a providência lhe assinalou. Ele se instrui pela força das coisas. Quer dizer, ele tem que avançar. E aí ele compara com as ideias. As ideias, quando surgem, as primeiras ideias, que elas vêm para modificar uma determinada situação, elas surgem fraquinhas. E elas são rechaçadas, elas encontram muita resistência, porque os homens estão acomodados a uma determinada situação. Mas na medida em que essas ideias vão se fortalecendo e vão contagiando outras pessoas, vai se formando uma massa crítica, até que essa massa crítica se torna tão importante que essas novas ideias, elas passam a substituir aquelas ideias retrógradas, aquelas ideias que não são mais compatíveis com o estágio evolutivo do ser imortal, do espírito imortal que nós somos. Então não é qualquer ideia, é aquela que contribui para a nossa evolução, para a nossa iluminação enquanto espíritos imortais. E o Kardec ainda fala que as coisas mudam, ele compara com a tempestade. Então, que depois da tempestade vem a bonança. Então, o que ele quer dizer aqui? Que nós estamos vivendo na Terra de hoje um momento muito complicado, desafiador. O que nós vemos? Uma situação em que muitas vezes nós nos vemos assustados com o comportamento das pessoas. O bem parece que é o mal parece, né, que suplanta o bem. O certo virou errado, o errado virou certo, enfim, é uma bagunça total. E eu vou fazer aqui uma comparação com uma reforma. Muitas vezes, quando a gente vive numa situação de reforma mesmo, de casa, o momento da reforma, principalmente quando nós estamos vivendo dentro da casa, a confusão é total, né? Mas quando a gente entende que aquela reforma visa, é apenas um período intermediário, que visa a nossa casa ficar mais bonita, ficar mais confortável, ficar mais aprazível, nós enfrentamos essa reforma com serenidade, com certeza de que é para melhor. Quando nós pensamos nesse momento atual da nossa terra e nós sabemos que tudo passa e que Jesus é o Espírito mais perfeito, é o nosso modelo e guia, o Espírito mais perfeito que já habitou a Terra e que Ele está conduzindo, porque Ele é o governador do nosso planeta, Ele está conduzindo esse processo de transição planetária. Isso nos dá a certeza de que podemos ter coragem para continuarmos no nosso processo, abraçarmos cada vez mais o bem, procurarmos progredir intelectualmente, não perdendo as oportunidades de estudar, de desenvolver as nossas virtudes, para que a gente possa sermos merecedores de entrarmos no mundo de regeneração, que a Terra vai entrar, querendo ou não. Inclusive, tem no livro da Gênesis, tem um capítulo belíssimo que chama Sinais dos Tempos. Esse momento que a gente está vivendo é exatamente isso, sinais dos tempos, essa confusão que a gente está vivendo. Mas vamos passar para uma situação melhor. Então, o progresso, ele acontece com o homem, porque ele é obrigatório, é uma lei, né? E como lei divina, não tem o que freie a marcha do progresso. Ele acontece com o homem, sem o homem e apesar do homem. O que quer dizer isso? Quando o progresso acontece com o homem contribui para o progresso. Ele contribui agindo no bem, ele contribui alavancando as descobertas, né? A tecnologia, enfim, ele
ajuda no desenvolvimento da ciência, das artes, melhorando a qualidade do planeta e das pessoas. Então é o progresso que acontece com o homem. Quando o progresso acontece sem o homem, é assim, ó, o ser humano, ele fica parado, ele só fica vendo, ele só fica assistindo o progresso acontecer. E ele ora pende para um lado, ora pende para o outro, né? Porque ele não é atuante nesse progresso. Se ele não é atuante, mas pelo menos ele não atrapalha, ele se torna merecedor de ir para o mundo de regeneração ou permanecer num planeta como é a Terra atualmente, um planeta de provas e expiações. Se ele não contribui, mas fica na dele, não atrapalha, é isso que acontece. Se ele fica na dele e não faz tudo aquilo que ele poderia fazer e ainda adere, ele fica, mas sabe que é legal mesmo isso? Eu vou com aquela turma lá. Aí ele muda de patamar, ele vai para o mundo inferior. E apesar do homem, é quando esse homem, esse ser humano, atrapalha. Então ele não quer ver o progresso nem do planeta, nem dos outros homens. Ele embaraça o processo. Da mesma forma, por exemplo, que na escola, aquele aluno que vandaliza, que depreda, que atrapalha as aulas, que não permite que os colegas avancem, que ele não permite que os professores deem boas aulas. Enfim, esse aluno comparado, ele vai ser, mais cedo ou mais tarde, convidado ou expulso mesmo dessa escola, porque ele está atrapalhando, né? Então ele vai dar continuidade à sua vida acadêmica em outra escola. No caso da Terra, esses espíritos, eles serão degradados para outros orbes. Então eles vão dar continuidade à sua evolução num outro planeta, eles vão ser exilados, né? Por quê? Porque aqui eles estão atrapalhando, eles estão fazendo balbúrdia. Então nós que já entendemos a importância de nos filiarmos aos ensinos de Jesus, de nos dedicarmos ao bem, de aproveitarmos todas as oportunidades que podemos ter no sentido de nos melhorarmos, tanto intelectualmente quanto moralmente, desenvolvendo as nossas virtudes, não devemos perder a oportunidade, né? E assim avançarmos e sermos merecedores do mundo de regeneração, que vai vir, querendo nós ou não, porque faz parte da lei do progresso, que os planetas avancem. E a Terra é um planeta de provas e expiações que está a caminho de um planeta de regeneração. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e se inscrevam no canal se desejarem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.